Imagine um homem sozinho em um quarto escuro, sem amigos verdadeiros, sem amor, sem propósito. Um homem que passa horas observando a si mesmo, analisando cada pensamento, cada humilhação, cada ressentimento. Um homem inteligente o suficiente para compreender suas próprias contradições, mas incapaz de superá-las. Agora imagine que esse homem tenha algo importante a dizer sobre você. É isso que acontece em Memórias do Subsolo, uma das obras mais extraordinárias e proféticas de Fyodor Dostoiévski. Publicado em 1864, quando Dostoiévski tinha 42 anos, esse pequeno romance possui uma importância muito maior do que seu tamanho sugere. Muitos críticos o consideram o verdadeiro marco inicial da fase madura do autor, a obra em que aparecem, pela primeira vez de maneira desenvolvida, os grandes temas que depois dominarão: crime e castigo, o idiota, os demônios e os irmãos Karamazov. O romance Memórias do Subsolo é um mergulho nas profundezas da consciência humana. É uma investigação sobre liberdade, orgulho, ressentimento e o sentido da existência. Este é o Caderno Dostoiévski. Se você aprecia o nosso trabalho, gosta de literatura, filosofia e psicologia, curta este episódio e inscreva-se no canal. A obra é narrada por um personagem cujo nome jamais conhecemos. Ele se apresenta simplesmente como um homem aposentado, isolado e amargurado, vivendo em São Petersburgo. Logo nas primeiras linhas, ele faz uma confissão que se tornou célebre. Sou um homem doente, sou um homem mau, sou um homem desagradável. Mas à medida que avançamos, percebemos que ele não é exatamente mau, nem propriamente doente ou desagradável. Ele é, antes de tudo, profundamente humano. O que torna esse narrador tão fascinante é sua sinceridade brutal. Ele não tenta parecer virtuoso, não busca a simpatia do leitor, não esconde suas fraquezas. Pelo contrário, ele expõe sua vaidade, sua covardia, sua inveja, sua necessidade de reconhecimento e seu orgulho ferido com uma honestidade quase insuportável. Dostoiévski nos coloca diante de uma consciência nua. E aí começa o desconforto. Em algum momento, começamos a reconhecer algo de nós mesmos naquele homem. A primeira parte do livro é essencialmente filosófica. Nela, Dostoiévski trava uma batalha intelectual que permanece viva até hoje. No século XIX, muitos acreditavam que a humanidade caminhava rumo a uma era de progresso ilimitado. A ciência avançava rapidamente. A tecnologia transformava a vida cotidiana. Surgiam teorias que prometiam explicar racionalmente o comportamento humano e reorganizar a sociedade de forma perfeita. Havia um grande otimismo em relação ao poder da razão. Se conhecêssemos as leis da natureza e da sociedade, pensavam muitos intelectuais, poderíamos construir um mundo harmonioso, racional e feliz. Dostoiévski não estava convencido. Ele enxergava algo que os defensores desse racionalismo excessivo pareciam ignorar. O ser humano não é uma equação, uma máquina ou um conjunto previsível de cálculos. Existe dentro de nós uma força imprevisível, contraditória e rebelde. É essa força que fala através do homem do subsolo. Em uma das passagens mais importantes da obra, ele afirma que mesmo que alguém demonstrasse matematicamente qual é o melhor caminho para a felicidade, ainda assim, o ser humano poderia escolher o oposto. Por quê? Porque deseja permanecer livre, não aceita ser reduzido a uma fórmula. Prefere errar por conta própria a ser conduzido por uma lógica impessoal. Essa é a grande revolta contra a razão presente no livro. Dostoiévski não está atacando a inteligência ou a ciência. O que ele questiona é a ideia de que a razão seja suficiente para explicar a totalidade da experiência humana. Segundo ele, há algo mais profundo do que a lógica. Há desejos, paixões, orgulho, há impulsos autodestrutivos e contradições. E qualquer teoria que ignore esses elementos está destinada ao fracasso. Essa percepção tornou a obra surpreendentemente moderna. Hoje sabemos, graças à psicologia, que muitas de nossas decisões não são puramente racionais. Quantas vezes sabemos exatamente o que deveríamos fazer e, mesmo assim, fazemos o contrário?
Quantas vezes adiamos mudanças necessárias e insistimos em comportamentos prejudiciais? Quantas vezes deixamos o orgulho falar mais alto que a prudência? O homem do subsolo compreendeu essa realidade muito antes que ela se tornasse objeto de estudo científico. Mas a grandeza da obra não se limita à crítica ao racionalismo. Ela também apresenta uma análise devastadora da solidão moderna. Na segunda parte do livro, acompanhamos episódios da vida do narrador. Ele tenta se aproximar de outras pessoas, tenta conquistar respeito, estabelecer vínculos, mas fracassa repetidamente. Seu orgulho o impede de ser sincero, seu ressentimento o impede de confiar, seu medo da rejeição o impede de amar, e assim ele se afunda cada vez mais no isolamento. Aqui a obra fala de forma mais poderosa ao leitor contemporâneo. Vivemos em uma época de hiperconexão. Nunca tivemos tantas formas de comunicação, cercados por telas, mensagens e informações. Ainda assim, milhões de pessoas experimentam sentimentos profundos de solidão. O homem do subsolo parece antecipar esse fenômeno. Ele vive cercado pelos próprios pensamentos. Analisa tudo, questiona tudo, desconfia de tudo e, no fim, torna-se incapaz de agir. Dostoiévski sugere algo profundamente inquietante. A consciência excessiva pode se transformar em uma prisão. Quando pensamos demais, podemos perder a capacidade de viver. Quando analisamos cada detalhe de nossas emoções, podemos nos afastar da experiência concreta da existência. É por isso que o narrador chega a afirmar que a consciência exagerada é uma doença. Não porque o conhecimento seja ruim, mas porque existe uma forma de reflexão que paralisa. Uma forma de autoconsciência que nos prende dentro de nós mesmos. Esse tema seria explorado posteriormente por diversos filósofos e psicólogos. Entre eles está Friedrich Nietzsche. Nietzsche admirava profundamente Dostoiévski e chegou a dizer que ele era o único psicólogo de quem tinha algo a aprender. Essa frase, por si só, já revela a profundidade da influência do escritor russo. Nietzsche também desconfiava das explicações puramente racionais da vida humana. Assim como Dostoiévski, acreditava que o ser humano é movido por forças mais profundas do que a simples lógica. Ao ler O Homem do Subsolo, encontramos alguém que luta constantemente para afirmar sua liberdade, mesmo quando isso o leva ao sofrimento. Essa ideia possui uma afinidade impressionante com muitas reflexões posteriores de Nietzsche sobre vontade, autonomia e autoafirmação. Mas a influência de Memórias do Subsolo não parou na filosofia. Ela alcançou também a psicologia. Embora Sigmund Freud raramente tenha discutido a obra em profundidade, muitos estudiosos observaram que O Homem do Subsolo antecipa vários aspectos da psicanálise. Ele é um personagem dividido. Deseja uma coisa e faz outra. Busca afeto e provoca rejeição. Quer reconhecimento e cria conflitos. Parece governado por forças internas que nem ele próprio compreende completamente. Décadas depois, Freud desenvolveria justamente a ideia de que grande parte da vida psíquica ocorre abaixo da superfície da consciência. Em muitos momentos, parece que Dostoiévski já havia intuído essa realidade. A influência também pode ser percebida na psicologia analítica de Carl Jung. Jung afirmava que cada indivíduo possui uma sombra, aspectos rejeitados, reprimidos ou desconhecidos da personalidade. O homem do subsolo parece ser a personificação dessa sombra. Ele revela tudo aquilo que normalmente escondemos. A inveja, o ressentimento, a vaidade, o desejo de vingança, a necessidade de aprovação. Ao confrontar o leitor com essas dimensões desconfortáveis, Dostoiévski realiza algo extraordinário. Ele transforma a literatura em um instrumento de autoconhecimento. Além disso, muitos consideram Memórias do Subsolo uma das obras fundadoras do existencialismo moderno. Décadas antes de Jean-Paul Sartre, Albert Camus e outros pensadores existencialistas, Dostoiévski já explorava questões centrais da condição humana. O que significa ser livre? Como lidar com a responsabilidade das próprias escolhas? Como encontrar sentido em um mundo marcado pelo sofrimento? Como viver autenticamente? Essas perguntas atravessam toda a obra e continuam sendo nossas perguntas. Memórias do Subsolo não oferece respostas fáceis, não promete felicidade,
Não apresenta receitas para uma vida bem-sucedida, mas convida o leitor a olhar para dentro de si mesmo, a reconhecer suas contradições, enfrentar suas sombras e abandonar ilusões confortáveis. Entre todas as obras de Dostoiévski, poucas exerceram uma influência tão ampla sobre a filosofia e a psicologia modernas. Se Crime e Castigo nos mostra a culpa, se O Idiota trata da inocência e se Os Irmãos Karamazov aborda a luta entre fé e dúvida, Memórias do Subsolo nos mostra algo ainda mais fundamental: o drama da consciência humana diante da liberdade. É um livro sobre aquilo que somos quando ninguém está olhando, o que escondemos dos outros e de nós mesmos. Por isso sua leitura continua sendo tão perturbadora, porque o verdadeiro subsolo não está em uma cidade russa do século XIX, está dentro de cada um de nós. E poucos escritores tiveram a coragem de descer tão profundamente até ele quanto Dostoiévski. Por isso, mais de 160 anos após sua publicação, Memórias do Subsolo continua sendo não só um clássico da literatura, mas um espelho incômodo da condição hoje humana. Se você já leu Memórias do Subsolo, deixe nos comentários sua impressão sobre essa obra extraordinária. Se ainda não leu, eis a oportunidade perfeita para conhecer um dos livros mais influentes, inquietantes e proféticos da literatura. Este foi o Caderno Dostoiévski. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.